Fala, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui para mais um episódio do Tech Faz Sentido, aquele podcast que você já conhece e reconhece para falar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre marketing. Eu vou me apresentar aqui para vocês, sou André. Vocês provavelmente já viram minha cara por aí, mas eu também vou fazer minha autodescrição para aqueles que estão nos ouvindo. Tenho 1,90 de altura, eu tenho olhos claros, verdes no caso, meu cabelo é um castanho, estou com uma barba um pouquinho mais rala, um bigode um pouquinho maior, sou branco, estou vestido também de branco com uma camiseta de mangas curtas e capuz. Que combinação, né? Mas enfim, vamos lá. Ao meu lado temos ele também, só, Bruninho. Você me pegou num ponto de barba, né? Você tá cultivando, hein, cara? Tô tentando, mas, gente, é um prazer de novo estar aqui com vocês. Como o Dé falou, eu sou o Bruninho, vocês podem me chamar como preferir. Sou um garoto branco, cabelos loiros, olhos claros e estou vestindo uma camiseta verde militar. Seria essa cor, eu acho. Verde militar? Verde militar? Foi bem. Aí sim. E falando que foi bem, temos ao outro lado da mesa a nossa convidada Lu Lancerotti. Tudo bem, Lu? Tudo. Pessoal, eu sou a Lu Lancerotti, como o André e o Bruninho já me falaram. Eu sou uma mulher branca, meus olhos são verdes escuros, quase ninguém sabe disso, só minha mãe e meu pai sabiam disso. Eu tenho cabelos na altura dos ombros, castanhos claros, estou usando uma blusa bege, um colarzinho colorido. E bem diferente do Bruno, que tem 1,80m. Bruno não, o André, gente, vou trocar o nome deles o tempo inteiro. Eu tenho 1,60m, sou super baixinha, adoro isso. E eu falo que uma das coisas que eu gosto já de trazer de largada, além da descrição física, naturalmente, de onde eu estou, é que eu tenho dislexia. Então vocês vão ver que eu me perco a todo momento nesse papo. Aí eu tenho já um combinado, o André e o Bruno vão falar assim, volta. Qual foi a pergunta mesmo? Eu voltei, eu dei uma volta. E eu espero que seja um papo super gostoso, que a gente vai casar aqui, né? Falar de marketing, falar de inclusão, falar de diversidade, sustentabilidade e tudo mais que nesse papo vier. Show. E tem uma coisa legal, eu vou falar a minha idade. Não é porque eu sou mais velha que eu não vou falar. Eu tenho 48 anos. Para alguns eu brinco que eu tenho quase menos 2 dos 50, dos mais 50, né? Que todo mundo fala de etarismo. Então é muito legal, é um prazer estar com pessoas mais jovens. Eu acho que essa é uma conversa gostosa. O prazer é todo meu. Obrigada. E Lu, começa contando pra gente aí quem é Lu, como você chegou até aqui, o que você fez durante todo esse tempo e o que você tem feito nos últimos tempos. Vixe, quantas horas a gente tem? Vamos lá, fica à vontade. Tô brincando. Não, eu posso dar um spoiler de bastidor que a gente falou no escritório hoje? Vai lá. Que a gente viu o seu perfil e tudo mais, né? Aí o Dé, nossa, ela chegou lá num jato, assim, tão rápido, tão nova, não foi? E a gente comentou sobre isso, eu acho que é bem legal a gente trazer pra cá, porque de verdade é incrível. Parabéns. Parabéns, e eu diria que pra mim, em especial, é inspirador ver toda essa trajetória acontecendo. Agora eu vou saber um pouquinho mais, obviamente. Imagina. Assim, é muito legal. Eu acho que essa pergunta, às vezes, é raro me fazerem, né? Como eu cheguei até aqui. E aí eu vou começar já num pensamento que é muito, muito de evolução minha mesmo. Primeira coisa é aonde eu estou e quem sou. Eu tenho separado muito essa conversa, acho que nos últimos 2, 3 anos, porque a todo momento a gente mistura. Porque estar é um momento. Então, eu falo, era muito legal. Porque eu chegava assim, eu sou a diretora de marketing da Microsoft Brasil. Eu não sou mais, gente. Eu fui mandada embora. Esse é um outro capítulo muito legal que a gente pode falar também sobre a história de se despir, sobre ter coragem das coisas. E quem eu sou. E assim, eu sou filha de um ex-militar. Eu sou irmã mais nova. Eu tenho 2 filhos, 2 moleques. Cheio de energias. Um de 15 e um de 10. Sou casada com o Rogers, que é um baita companheiro. Tenho esse privilégio de poder dizer isso, no sentido dele me apoiar. E isso você vai ver que faz muita diferença. Quem a gente escolhe estar perto da gente. Sim. Tem um impacto enorme de quanto a gente ganha força para continuar seguindo. Eu fiz faculdade de desenho industrial. Depois eu fiz uma faculdade de marketing e fiz pós em comunicação. Mas o mais legal de tudo isso é que eu queria ser astronauta. Olha só, quem nunca, né? Que legal. Quem nunca, né? André, você sabe que quando eu falei assim, toda criança queria ser astronauta. Eu falei, mas eu tinha 16 anos. Olha. Mas o quem nunca é por aí também, viu, Lu? Hoje com Elon Musk aí, SpaceX, quem não quer ser também, né? Bruninho, mas eu não sou uma pessoa genial. Então, assim, essa história eu conto porque... Gente, imagina, eu tô com 48, com 16 anos eu prestei física nuclear na USP.
E eu passei. Só que eu olhava e falava assim, gente, que incrível, né? Vou trabalhar na NASA. Olha de onde veio toda essa loucura. Porque eu sempre gostei muito de número, de analítica, etc. E eu tenho uma prima, bem mais velha que eu, que ela falou, Lu, eu vou te levar no laboratório de física química da USP. Gente, foi incrível. Cheguei lá, aqueles equipamentos, chegou o físico. Eu falei pra ele assim, que horas que chega o pessoal? Aí ele, que pessoal? Ele falou, sou eu mesmo e tudo isso. Eu falei, você não conversa com ninguém o dia inteiro? Claramente, eu falo pra caramba, eu sou introvertida, mas eu falo e me comunico. Aí ele fez assim, não, quando eu quero interagir, eu dou aula. A minha prima só olhou pra minha cara, muito inteligente, devo muito a ela. Ela falou, acho que não, né, Lu? Acho que não é seu perfil. E nisso foi por isso que eu desisti de fazer física. Acabei migrando realmente, acabei amando a área de marketing e comunicação. Trabalhei desde o primeiro estágio, trabalhei na Ivix, que era um parceiro da IBM, gente. Tô falando há 30 e poucos anos atrás. Aí depois eu fui numa trajetória de já entrar no mundo de tecnologia. E eu tive o privilégio de viver o que é o bug do milênio. Bruninho não tinha nem nascido. Pior é que não mesmo. Foi um ano, foi no ano. Lê no livro de história, tem um pessoal lá do 99 pro ano 2000. E foi muito legal, porque eu saí da IBM nessa época. E com alguns chefes que eu tinha lá. Chefe é horrível, né, gente? Mas líderes que eu tinha lá, que me convidaram e falaram, Lu, nós vamos abrir uma startup. Então fala-se hoje de startup, na época era .com. Gente, internet de escada. O pessoal agora tá falando, pois é, né? E, puxa, disso foi uma baita lição para mim. Eu aprendi, literalmente, vim com uma visão do corporativo estruturado de uma IBM, de uma Rext, de uma Clariant, que era uma indústria química e farmacêutica, a Caterpillar, que era metalúrgica pesada, e entrei numa sala, gente, cabiam 5 pessoas empoleiradas e a gente tinha, literalmente, que descobrir o que significava ter acesso à internet no Brasil. Hoje eu olho e falo que presente eu ter vivido isso. Porque se fala assim, por quê? Qual é a tua experiência? Você fala, fazia conta na mão. Quantas horas por dia um brasileiro vai consumir de internet? A gente falava de, na média, no máximo 1 hora. A gente nem consegue imaginar o que é isso. Meu Deus. Eu lembro que eram números tipo, nos Estados Unidos está 1,25. No Brasil vamos colocar 1, porque realmente o acesso é restrito. E aí, acho que essa é um pouco da história de quando eu fui chamada para a Microsoft, gente, fiquei 20 anos lá, não estou mais nessa posição. Como eu falei, fui mandada embora há 1 mês. Estou aprendendo quem estou e quem sou de novo. Mas foi mágico, porque eu conseguia viver uma empresa super inovadora, com velocidade de uma pequena, de uma startup, mas uma potência do que estava vindo. Sim. E aí, gente, me encontrei. Tinha gente que falava que eu não ia durar 2 meses lá, porque eu era muito rápida, muito descolada, e a empresa estava aprendendo a fazer esse movimento. E foi um casamento super legal. Sim. Mas assim, eu nunca desviei. Acho que se a pergunta fosse assim, Lu, você mudaria alguma coisa? Eu diria não. Eu só cheguei aqui por isso. Mas tem um aspecto, eu nunca me permiti ser corrompida por nada. Se eu cheguei, Bruninho, assim, eu não tive uma carreira tão exponencial, porque muitas vezes eu tive que fazer escolha. Você fala assim, Lu, onde você acha que você poderia estar? Eu acredito que todo mundo pode estar onde quiser. Sim. Só que tinha hora que eu falava, qual é o preço que eu vou pagar para esse movimento de crescimento? Teve a decisão de não querer estar também, né? A decisão de não querer estar. Eu usava uma expressão, eu tinha um gerente maravilhoso, que ele falava, Lu, mas você pode ir com essa ideia criativa que você tem, e não criatividade de criação, gente. Você vai para onde você quiser, vai para a corporação. Eu falava, mas eu não sei se é esse o momento. E realmente chegou um determinado momento que me ofereceram ir para fora. E minha mãe estava muito doente. Perdi minha mãe faz 10 anos, com câncer. E super bem resolvido isso, então tá tudo bem para todo mundo falar sobre isso. Eu falei, putz, eu não quero ir agora. Ela tá numa fase muito crítica. Eu quero estar perto dela. Nunca mais fui chamada para ir para fora. Então, escolhas. Eu sempre falo, escolhas. E só depende do indivíduo. Se eu fosse você, eu tinha feito. Por isso que é você e não sou eu. Exato. Se eu fosse você, eu não sei o que eu teria feito, porque eu não sou. Então, a gente tá ainda... E acho que a gente tá vivendo essa cultura um pouquinho, né? Do o outro. O outro. Sim. Volta para si, né? Sim. Ter o coletivo e o indivíduo, né? Eu vivo... Esse exercício é diário. Sim. Se eu fosse o André...
Aham. Eu falo, mas eu não sou, não moro na casa dele, não sou da Não tem a família. realidade dele. Né? E Perfeito. por mais que a gente imagine como possa ser, a gente nunca vai saber como exatamente é, porque o contexto da pessoa é totalmente diferente. É isso. Agora, Lu, deixa eu pensar aqui tomar meu cafezinho. na sua carreira e nos temas que, enfim, estamos todos envolvidos aqui, tecnologia e marketing. Eu costumo brincar que quando eu terminei minha faculdade, é uma brincadeira, mas é verdade. Quando eu terminei minha faculdade, ainda nem existia anúncio no Facebook, nem existia anúncio no Google. Então, o que eu aprendi na faculdade, se eu não tivesse reciclado, eu teria estagnado ali e não teria aprendido o marketing. Marketing muda muito. Tecnologia, a única coisa que não muda é que tudo muda. Então, você trabalha em duas áreas que mudam o tempo todo. E se você for olhar para 6 meses atrás, com a sua cabeça de 6 meses atrás, você já está ultrapassado. Como você combina esses dois? Como que é inovar todos os dias nos seus 2 maiores cores de atuação, né? Eu adoro. A palavra inovar, já na minha cabeça, gente, já voou, porque eu falo, a hora que eu comecei a falar de sustentabilidade, foi a mesma coisa. Porque dentro do marketing, o que mais que eu vou fazer? Acho que a coisa que mais me vem, tá? E eu sou muito de pegar a primeira palavra que me vem é muito humildade. Porque, puta, imagina, né? Saí da faculdade, gente, em 98, faz tempo. Puta, isso. A segunda faculdade. Se eu pensar também, tudo que eu aprendi era muito legal como forma de desenvolver o raciocínio. Sim, mas não a como lógica por trás, lógica. o conceito, né? Uhum. E eu sempre gosto de lembrar que eu fui curiosa. A palavra que me vem é humildade, para aprender sempre, e curiosidade. E não assim, óbvio que são essas palavras. Não, mas é na essência mesmo. Uhum. Então, tenho certeza, se eu fizer uma pergunta agora de digital, gente, qualquer coisa, eu vou falar, Bruninho, André, Amanda, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, porque eu não sou mais uma especialista. E eu sempre tive essa humildade de voltar e perguntar para pessoas ou que eram especialistas, mesmo que eu não fosse me tornar uma especialista. Perfeito. E realmente com o foco de falar, eu só sei mais se eu tiver alguém muito melhor que eu. Aí vem a história da minha paixão por liderar pessoas. Uhum. E eu sempre gostei de trabalhar com pessoas muito melhores e muito mais competentes que eu. Essa, para mim, é a evolução. E aí, 40 anos atrás, se a gente pensar, a gente falava assim, você nunca mais vai precisar estudar, né? Porque a gente tinha um pouco desse conceito. Faz a faculdade. Faz a faculdade, aí você vai estar tranquila para o resto da sua vida. Não existe mais essa profissão. Que a gente falava que era muito na medicina, né? Que é o cara que tinha que continuar estudando sempre. Hoje, se a pessoa achar que ela fez uma faculdade, um curso, seja o que for, acabou. Você não vive 6 meses. André, você falou 6 meses? Eu falei, 6 meses atrás a gente fez o kickoff na Microsoft de AI generativo. Eu lembro quando eu olhei, eu falei, não sei se é de beber ou de comer isso na Microsoft. E a puxada era como você, Luciana, vai contar isso para o mercado, para os teus clientes. Eu falava, mas eu não sei nem o que é generativo. Eu não sei nem o que é marketing. Marketing conceitualmente. Eu tive uma discussão outro dia, o que é marketing? A gente ouve, hoje em dia, pessoas falarem de marketing, vocês são disso? Porque é a pessoa que gosta de dados. Então o cara que é de criação não é mais uma pessoa de comunicação e marketing. Perfeito. E aí vem, para mim, que é isso. E a gente pode mudar a todo momento, a gente pode ser super criativo dentro de um mundo de dados. As coisas vão se cruzando, intersecção a todo momento. Então, para mim, se tiver que falar a palavra, tenha muita humildade para dizer, não sei, você sabe, me ensine, por favor, inclusive. Uhum. Mas a gente está numa fase de muito medo. Muito Gonzaguinha medo. foi muito feliz quando ele falou sobre ser um eterno aprendiz, né? A beleza de ser um eterno aprendiz. Cara, essa frase para mim é muito maravilhosa. Porque é um motivador para você continuar sendo curioso, continuar aprendendo. Cara, eu costumo dizer que meu maior sonho aqui na Terra é aprender até meu último dia aqui, cara. É um desafio. É um desafio, mas eu quero aprender até meu último dia aqui. E aí, eu acho que uma coisa até para deixar muito para as pessoas pensarem, né? Quanto a gente tem coragem hoje em dia de dizer que a gente não sabe. Tem vários exemplos disso. Numa mesa de uma empresa, imagina, uma das maiores empresas do mundo, eu falo, era muito, muito difícil. Você trazia conceitos novos de marketing moderno, com vendas modernas.
que a gente viveu, que hoje chama de growth, também tem tanta palavra que às vezes você fala, eu não sei, outro dia você é uma Tem um pessoa de growth, glossário aí aí, eu né? falo, eu não sei, o que significa growth pra você? Se eu não fizesse o mercado crescer, o revenue não era, Sim. é isso, é growth? Ah, não, é outra coisa, não, tá bom. E aí é muito legal, porque às vezes a gente trazia plataformas novas e via baixo uso. Interno, tô falando disso. E aí, tipo, porque o pessoal não usa, porque o pessoal é preguiçoso, qualquer termo. Eu falava, mas se o cara não tá usando, será que ele sabe? Ah, mas a gente já deu 200 treinamentos. Ah, a gente deu 200 treinamentos e a gente esteve aberto para ele dizer que não tá entendendo o que é o treinamento. Porque é isso. Eu aprendo de uma forma, você de outra, cada um de nós aprende de uma forma. E as pessoas, mas é obrigação dele. Gente, obrigação? A obrigação é dele, mas quanto a gente perguntou? E quando eu trazia essas conversas pro offline, literalmente, falava assim, eu tô vendo que a equipe XY não tá usando. A resposta que eu mais escutava era, as pessoas não têm a menor ideia do que vocês estão falando. E às vezes também tem a questão da cultura, né? O comportamento em sequência. A pessoa tem a rotina dela e se ela não se adaptar ou não, por algum motivo não entender o porquê que ela precisa se adaptar, ela não vai deixar isso pra lá mesmo. Eu acho que tem até o lance que você começou falando, né, Lu, de estar no sapato da outra pessoa, né? Exato. Então, qual a utilidade para aquela pessoa? Tudo bem que estamos falando de processos, provavelmente, coisa do tipo, mas você tem um processo de aceitação, de inserção e de hábito, né? Eu estava conversando com o Bru, a gente ontem falando sobre isso. Ele falou, tem tal ferramenta aí que vai te acompanhando, te mostrando tal coisa. Eu falei, cara, eu vou precisar aprender a colocar isso como hábito. Não é nem a ferramenta em si, mas é de tipo, não é meu hábito. Então tem esse ponto aí da adoção da ferramenta, né? Que hoje a gente vê, né? A Marta Gabriel soltou um post esses dias que eu achei bastante interessante, dos tempos de adoção das últimas redes sociais, né? E tá cada vez mais curto para você chegar naquela base de 100 milhões de usuários, acho que era o número que ela Ou trouxe. às vezes é rápido, mas morre também no dia seguinte, né? Mas era Igual esse o Threads ponto. que a gente Era esse viu. o ponto. Nossa, Chegou em pegou... 2 semanas, acho que em 2 dias, alguma coisa assim. Foi muito rápido, muito rápido. 2 semanas depois ele já... Ninguém fala mais dele, tadinho. Então, acho que é esse o ponto, assim, comportamento e consumo. E o né? cérebro humano com um volume de informações como nunca visto, né? Tava vendo um post também de um filósofo essa semana, esqueci o nome dele, mas que ele tá falando que o que a gente vai viver nessa década de 20 a 30 é maior do que qualquer outra mudança pro ser humano e, assim, que não tem igual. Então, a gente também tá vivendo com esse caos. Eu tenho perguntado muito isso para as pessoas. E aí, você tá bem? O que eu mais escuto é, eu tô perdido. Aí você fala, por quê? Porque eu não sei como lidar com tudo que eu tenho. E é tudo literalmente, porque é no pessoal, que é a história do eu preciso ser aceito, é no profissional, porque os processos estão sendo revistos pela velocidade que a gente tem que trabalhar. Porque é isso, assim, antes eu falava assim, bom, para botar uma campanha no ar, 6 meses, gente, com tranquilidade. 6 minutos agora. Isso a gente falando... Bom, em digital é uma loucura. Que é isso, você fica apertando o botão e trocando peça para trazer performance. Só que a gente tem outros mecanismos e a gente pode ir falando também de outras frentes. Por exemplo, eventos. Gente, é um negócio físico ainda. E as pessoas estão tentando adaptar quase o digital no físico e falando o seguinte... eu tenho um briefing. Aí você fala, que briefing, né? Marketing. A pessoa mandou uma linha. Aí você fala... Eu entendi, essa linha tem um monte de... Eu não entendi para quem, quando, qual o objetivo. Não, mas a gente precisa ser rápido. A gente precisa ser rápido, então vamos ser rápido. O briefing é ser rápido, né? Pois é. Não aí é? a gente volta na qualidade da informação, que é por que a gente está perdido. Aí você começa a se perder, você fala assim... Então tá bom, chama a agência, faz um briefing. A hora que a pessoa vai aprovar, ela fala, mas não era bem isso. Óbvio, você deu uma linha. A hora que você vai ver o produto final, não tem absolutamente nada a ver com o começo. Porque as pessoas não estão tendo tempo nem de amadurecer o que elas querem. Por uma puxada. Então, eu acho que tem um exercício aqui que a gente precisa convidar muitas pessoas, assim... Investe tempo numa conversa que você falou... Puxa, se eu tivesse ficado 3 horas sentado aqui, batendo papo... Será que a gente não teria criado uma maturidade do que a gente quer? Versus a gente ter refeito projetos, às vezes, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa... Investindo energia, tempo, desgaste. Porque aí as pessoas começam a se sentir mal, falando, eu nunca entrego um produto de boa qualidade. Não é. Se você não sabe o que a pessoa, o dono do negócio quer, você não vai entregar um bom produto. E aí sobra pouco tempo para você aplicar o processo de entrega final com risco alto. Então tem uma questão aqui do momento que acho que a gente está, de novo, muito, na minha opinião, daquilo que, na minha visão, no meu sentimento...
de que a gente está gerenciando um caos, porque a gente está todo mundo ansioso, ninguém dando atenção a absolutamente nada, 100%. Então, normalmente eu entrava em reunião, tinha um assim, o outro de câmera fechada, teclando, e aí você fala... E o aqui e o agora não existem mais. Né? Não, e aí... Putz, minha cabeça, vocês vão ver, gente. Tá difícil me acompanhar porque tem 1 milhão de coisas pipocando aqui dentro. A história da escuta e do ouvir. Então, o que é? As pessoas estão todas ouvindo e ninguém escutando. É muita história da presença. Sim. E, puta, é uma delícia, porque a hora que você para, você fala... Por que minha cabeça tá criando um monte de coisas? Porque você fez uma pergunta para mim que trouxe toda a potência que eu tenho dentro de mim. Se você faz uma pergunta e eu tô preocupado que a audiência vai achar de mim... Se eu vou ser cancelada, como a gente estava falando, se eu falei uma besteira, eu já estou preocupada com o que eu vou responder, sem absolutamente estar te olhando e falar, mas espera, o que o André quis dizer com essa pergunta? O que será que o Bruninho gostaria realmente de trazer nessa essência? Gente, isso é muito sério, né? A história do eu estou preocupada com o que eu vou falar, porque o outro vai perceber, e não literalmente aqui com a coragem de falar, não sei se eu respondi o que você queria, volta para mim, vamos fazer esse exercício. Mindfulness, presença, o agora. A gente chama do que quiser, mas a gente não escuta mais as pessoas. E pra gente que é marqueteiro, gente, é a base, né? Por isso que a gente tem feito campanhas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você nem estudou, coitadinho do cliente. Não, mas eu peguei o dado, a pesquisa, o analytics. Eu entendi. Isso é dado. Pra quem? Pra quem? Onde? Quantas vezes você conversou, você sentou do lado, escutou? Isso, gente, tô falando de cliente, audiência interna, técnico, C-level, o que for. É ser humano. A gente não escuta, a gente tá produzindo o que a gente acha. Então tem... Nossa, se deixar eu ficar aqui, minha cabecinha tá, gente. Até meus olhinhos estão virando. Eu gosto. Eu vejo que, assim, em alguns lugares corporativos, obviamente, parece que é proibido falar não sei e eu errei. E eu vejo que esse é o maior benefício que eu tenho com o deck, porque eu chego pra ele, cara, não sei, vamos aprender junto, vamos testar, vamos errar. E ele sabe o quanto eu fico nesse pé, tipo, né, apesar de eu sempre estar estudando alguma coisa diferente, eu sou meio maluco porque eu gosto dessas coisas, ele olha pra mim, tá, mas e aí? Eu falei, aí que a gente testa, e vamos ver o que isso dá, não sei, não tem como eu saber. Né, a gente tem que testar, então... E tudo que você trouxe, assim... do seu ponto de gestão, de liderança, isso é fantástico. Para mim é fantástico. E tem um lance também, né, Bru, de, por exemplo, a gente estava falando da inovação em si, né? Então, tem muita coisa, por exemplo, como você vai fazer uma primeira campanha no marketing sobre inteligência artificial generativa se você nunca fez antes? Então, tem um lance da descoberta aí, né? E, cara, você vai saber fazer essa campanha baseado no seu estudo, baseado em dados, baseado em todo o histórico que você tem, mas basicamente você vai estar estreando também, né? Então o teste, a importância de você fazer o AB, a importância de você estudar, ter embasamento e conhecimento para construir as coisas é boa. Mas tem coisa que a gente... É a primeira vez. André, é muito legal, né? Você falou a história de liderança, de você ter coragem. Então, assim, primeiro, parabéns, André, porque a gente tem hoje um movimento... Todo mundo coração de cara. Mas você sabe que essa história de modelo de liderança... Às vezes as pessoas falam, Lu, você tem uma linha mais humanizada, vamos falar de liderança humanizada. Eu falo, olha que louco, a gente tá falando que um líder tem que ser humano. Porra, não, eu lidero o quê? Parou de ser, né? Como não ser humano? É isso, somos seres humanos. Ah, não, então... E a gente tá vivendo exatamente esse momento. E a história do líder permitir que o time tenha essa vulnerabilidade muito grande, essa questão da transparência, de falar, eu não tenho a menor ideia. Eu era a rainha do não tenho a menor ideia. Lu, o que nós vamos fazer? Eu não tenho a menor ideia. Mas conta comigo para tomar o risco. Sim. É isso. Que aí é o líder. É isso. Então, essa história que a gente brinca do movimento de aprender todo momento alguém em algum momento vai ter que falar, vamos testar, levanto a mão, Sim. eu sou o colchão, eu vou tomar a porrada no final do dia. Sim. E isso cada vez está sendo mais difícil perseguir. Porque o líder, ele está ficando exposto e ele está tomando pedrada. E aí é uma questão, de novo, do que eu acredito, vendo a evolução do que a gente está.
O Brasil vem num crescimento, acho que nos últimos 20 anos, muito acelerado, mesmo com N coisas que a gente ainda tem que melhorar, mas a gente vem acelerado. As pessoas não têm tanta bagagem. E bagagem aqui não estou falando de conhecimento técnico, estou falando de bagagem mesmo, de casca, de água que passa embaixo do rio, que a gente fala. A gente está botando pessoas muito jovens, às vezes, em cargos de muita liderança, onde a pessoa tem receio. Sim. O que eu tenho que fazer? E aí a gente vê esse movimento acontecer. E gente, de novo, eu não estou dizendo que aqui é questão de idade, mas às vezes de maturidade tem o seu mesmo. tempo, claro. De ser um tempo. De falar o seguinte: eu sei liderar um time e mostrar essa minha fragilidade, que eu não tenho a menor ideia, mas que eu tomo risco? Ou eu vou começar a fazer o tal do micromanagement nas pessoas e falar, não, mas eu quero saber por que você trocou essa peça, por que ela é rosa com esse texto? Ou até mesmo colocar a pessoa no risco, né? Botar a pessoa no risco. E aí eu tenho visto muito esse movimento de pessoas falando, puxa, eu sofro com a minha gestão ou com a minha liderança porque ela quer decidir aquilo que é meu papel. Isso em todas as indústrias, gente. Assim, eu tenho conversado com pessoas dos mais diferentes segmentos. E aí eu olho e falo, o seu gestor está pedindo coisas que é um analista, de repente, que está fazendo? Sim, eu não... E isso está travando o processo, a tomada de decisão. Óbvio, ele está tendo que ir para um próximo passo de risco de decisão, de influência, que é desconfortável. Aí volta. Você, como board, VP, diretor, seja o que for, você vai chegar numa reunião e falar, não tenho a menor ideia. E tem exemplos muito legais. Tinha época, dependendo do projeto que eu ia apresentar, e eu falava assim, entendi, eu vou apresentar, mas eu preciso trazer o Pedro e a Nau, do meu time, que eram do meu time. Não, mas é um de liderança. Eu falava assim, mas eles sabem as respostas. Eu não tenho como ficar decorando aquilo que eles sabem e são especialistas. Aí as pessoas falam, não, mas isso vai demonstrar que você não domina tudo que você faz. Eu falei, mas ninguém domina. E aí vem esse processo de faz 8 reuniões para se preparar para uma reunião. Sim. Isso em corporação é mágico, né? Tem uma apresentação amanhã. Tá bom, então todo mundo fecha a agenda porque a gente vai ficar horas estraçalhando tudo, porque vai que alguém faz uma pergunta e eu não sei responder. Sim. Baita exercício, mas começando por liderança. Eu aceito que o André me fale, não tem a menor ideia. Aqui exposta, se ele me fizer uma pergunta, eu falar, não sei. Vamos para a próxima, eu não me sinto confortável. Tá tudo bem. Tem gente que vai assim, mas ela não disse que é expert. Não, gente, a gente é expert num pedaço do que a gente fala. Tá todo mundo descobrindo um caminho o tempo todo, né? E a realidade de todo mundo, assim, pelo que eu paro para pensar. Então, você como CMO passava por isso, mas um CTO também teria a mesma situação. Ele, tipo, não sei, vou precisar constar alguém do meu time. Então, nada, todo mundo tava na mesma página. E se alguém dá o primeiro passo de coragem, acaba mudando alinha tudo. todo mundo, né? Que é o achismo, né? Que as pessoas estão muito agora no mas porque eu acho. Bom, mas eu como marketing eu deveria ter certeza. Meu Deus. Você tocou num ponto. Meu Deus. O Bru, ele é o advogado do diabo contra o eu acho que. Porque o Bru, ele embasa todas as... Ele fala, cara, não, mas aqui... Por que isso? Porque tem dado que diz aqui. Por que isso? Porque a gente já pesquisou e tal. Porque a gente já testou e tal. Então, o eu acho, ele é o contra o Essa eu palavra é muito legal. Meu time era muita gente jovem. E eu adorava. E às vezes, quando, numa reunião, a gente apresentando uma coisa, alguém fala assim, mas eu acho que... Aí o pessoal já me olhava do tipo, assim, a gente troca esse mesmo olhar, né, Bru? Eu acho um monte de coisa, mas eu não tô aqui pra achar, cara. Eu não tô na minha casa. Na minha casa, se eu quiser achar e tomar risco, eu faço o que eu quiser. Sim. Aqui eu tenho um guia a ser seguido, uma imagem a ser seguida. Acho que esse é o grande ponto. Porque acho na perspectiva de quem? Quando a gente fala de sustentabilidade, diversidade e inclusão, é exatamente sobre isso. Você acha baseado em quê? No quê? Sim. Se você fala assim, essa é a minha percepção, esse é o que eu sei é uma coisa. Agora, eu acho... Eu falo, acho, eu tô fazendo uma crítica a você que eu não tenho a menor ideia do se é certo ou errado. Aí eu vou falar, me ajuda. Sim. Aí acho opinião. E opinião, de novo, já falei isso aqui, mas repito. Opinião, segundo o próprio dicionário, é uma afirmação dada sem certeza, né? Então, sem certeza. Pronto. Então, tiremos o eu acho, hein, pessoal? Assim, eu vou dar meu sentimento, porque sentimento ninguém tira da gente. Agora, vamos a dados. Pensando aí, você ficou 20 anos na Microsoft, como você disse, né, Lu? 20. E é um processo de construção de marca, é um processo de manutenção ali no dia a dia, que eu digo, né, para manter nesse aspecto que eu quero dizer, mas também
há 20 anos a Microsoft não era o que ela é hoje, e não digo nem no sentido de tamanho, mas a oferta dela, né? Olha, Como é até no construir... chat GPT, se você parar pra pensar, o tanto que o Bing, por exemplo, um dos produtos mudaram do dia pra noite. Exatamente, você fala, exatamente. É bizarro isso. Então, como você vê essa linha de construção de marca, assim, na sua carreira, pensando em branding mesmo? Eu posso fazer uma pergunta antes? Vai lá. Uma coisa rápida que a gente falou, que a Lu trouxe, né? O que é marketing? Marketing horas é isso, horas é Boa, aquilo. já O sei que é onde você vai marketing chegar. na sua percepção? Boa. Ah, qualquer coisa, né? Pode escolher, pick and play, joga pra cima. Sim. Eu não sou uma pessoa que vou trazer uma questão teórica para o marketing, mas eu falo que todo mundo hoje em dia é responsável pelo impacto. Se eu vou conectar, porque você falou de branding. Sim. Hoje, qualquer movimento que uma pessoa de vendas, uma pessoa de RH, que fizer Todo mundo é post, agente da marca, né? agente da marca. Sim. Então, eu falo que eu gosto de quebrar o marketing em várias facetas. Porque é isso, hoje você tem um pessoal muito analítico. Eu falo isso há anos, que é uma régua. Onde você tá? Que pontinha você tá do criativo ao analítico? Você corre por tudo isso. Sim. O que eu não gosto é quando as pessoas falam para mim assim, marketing eu adoro, né? É esse post que deu certo. Você fala, não, isso foi uma tática dentro de uma estratégia maior. Baseado em qual objetivo? Eu adoro. Aí a gente poderia falar, putz, vamos para uma lousa para lembrar qual é a dor do negócio. Porque o marketing existe exatamente, não vou dar uma de Kotler aqui, pelo amor de Deus, mas assim, qual é a base disso? Você é marketing. Eu, por exemplo, marketing de B2B, gente, eu não carregava produto dentro da área. Em consumer, que o B2C, e aí não sei quantas pessoas estão acostumadas com as siglas, mas assim, o marketing da venda para consumidor final é completamente diferente. Sim, totalmente. O cara trabalha. Eu brinco que o Road CMO, se quiser, tem umas 50 descrições dele, né? O diretor de marketing, ele é qualquer coisa. Tem o cara que é responsável por crescimento de revenue, que não era meu caso. Tem o cara que é responsável por lançamento de produto. Sim. Aí tem eu que falava de marca, de campanha de relacionamento. Então, é muito amplo, assim, Bruninha. É muito legal você perguntar isso, porque eu acho que falta as pessoas olharem e falarem, eu tenho uma gama de mecanismos que compõem uma estratégia, que vai compor uma marca, que vai suportar o negócio continuar crescendo. Tudo Legal. bem? A gente Sempre. não vim preparada para responder Não, tecnicamente. Mas nem tem que ser técnico para isso, não. Eu acredito muito nisso, assim. Cada um vai ter uma percepção e é por isso que eu perguntei, na sua percepção, qual que é. Que não existe certo e errado. Para mim, não existe certo e errado nessas coisas. E eu acho que tem uma questão, André, conectando já com a história de transformação de marca, que a minha visão, né? Se olhar... Eu outro dia vi a análise... Eu estava vendo, antes de sair da Microsoft, a evolução da marca, né? Que trocou 5 vezes a brand mesmo. Teve uma delas que parecia o logo do Metallica, gente. É um barato. Quase ninguém nem conhece, porque ela foi muito rápida. Eu quero ver isso aí. Ah, não, é muito bom. Não, que eu já quero. posso falar? É ótimo. E ela viveu muito... Você olha e fala assim, eu nem sabia que isso tinha acontecido. Eu vou fazer minha pesquisa agora, Lu. Desculpa, eu preciso ver isso. Mas, porque você vai morrer. E quase não aparece, porque ela realmente foi feita em algum momento que acho que alguém jogou, não tinha, né? O chat GPT, não tinha nada de inteligência artificial. Eles jogaram. Você viu? Parece Gente, pessoal, vale a busca, porque é Acabei muito... de vou te mandar isso, se você puder pôr, por favor. É muito bom. Só confirma pra mim, é esse aqui mesmo, Lu? É esse mesmo. Não, não tem como. A hora que eu falo que é do Metallica, a hora que você bate e olha e fala, é muito bom. E a gente olha a parte da evolução da empresa, assim, de qualquer empresa, na minha opinião, a marca ela traduz muito do que é a experiência que a gente está trazendo. Tanto que tinha muito um questionamento de por que a Microsoft ficou tanto tempo com a mesma marquinha lá, que era o Microsoft com o ozinho cortado, porque tinha uma questão de falar, por que nós vamos mudar a marca se os produtos continuam sendo os mesmos? Gente, tem N histórias por trás disso. Até que a gente veio, vou acelerar um pouquinho essa conversa para falar de construção, de evolução de produto, de transformação de produto em caixinha, embarcado em máquina, até a gente chegar em basicamente tudo nuvem hoje em dia, até o Windows é em nuvem, assinatura. A gente fala, o que a Microsoft queria trazer dessa evolução de marca? Era um longo cinza de um líder que era tido como frio. Eu lembro de análise de marca, era maravilhoso, né? As pessoas falam assim, descreve o Google, descreve a Microsoft. A gente está falando disso há 17, 18 anos atrás. Sim. E aí vinha, assim, uma estátua
cinza, séria, de gravata, super sem graça. E aí o Google era todo colorido, todo mundo num parquinho de diversão, brincando. A gente adorava fazer essas análises de percepção. Sim. E aí começou assim, mas será que a gente não virou essa empresa? A gente veio de uma empresa criada, quase que junto com Apple na época, e era super legal, e a gente virou uma empresa de B2B séria. E será que um banco vai querer comprar o parquinho de diversão? Então, o que a gente quer no final do dia? E tinha uma questão de identidade, assim, a gente quer ser colorido, mas a gente quer vender para um banco? Não vai ser, gente. O produto é sério. Até que começou essa percepção de a gente quer ser uma empresa diversa em produtos, oferecendo desde o primeiro usuário em casa até uma grande corporação. O último logo da Microsoft, as cores dele vêm por conta disso, da representatividade dos continentes, das pessoas, de potencial de empresa, dinamismo. Tem todo esse valor por trás, né? Tem todo esse valor. Mas, Lu, desculpa te interromper, Imagina. mas a gente vai precisar jogar isso aqui na tela agora para matar a curiosidade da galera. Ó. Esse é o logo do Metallica. Poderíamos chamar de surto coletivo? Gente, Cara, mas eu não lembro disso. Eu lembro vagamente. Eu não lembro Vagamente. disso. olha, Também. Bruninho, porque você... sério, assim, a hora que a gente viu, eu tava fazendo uma pesquisa, a gente tava fazendo os quadrinhos para colocar num ambiente que tinha da Microsoft. Eu tenho muito amor pela Microsoft, gente. Eu saí de lá, mas ela vive há 20 anos e viveu 20 anos comigo, um não filho, tem né? jeito. Eu entrei solteira e saí casada com 2 filhos, né? E cachorro, então não tem como. Valeu, Eu falei, obrigado. Obrigada. Eu falei, gente, que logo é esse que eu nunca vi? E aí é muito legal quando você olha assim, você coloca todos lado a lado, você percebe essa evolução. O primeiro lá da década de 70 é muito, tipo, discoteca total, assim. Eu consigo imaginar eu com aquele logo. Depois, se quiser, vocês também trazem ele. Que eu falava assim, eu conseguia me ver com polena. Ninguém nem sabe o que é polena, mas com as coisas de glitter. Eu falava, gente, porque é ótimo, assim. Você vê exatamente o amadurecimento da marca. Sim. E hoje ela com essa coisa colorida. E não é colorido porque quer brincar, mas é sobre a perspectiva de inclusão, de diversidade. Incrível. E aí trouxe toda a linha humana. A gente, na empresa, era proibido usar, por exemplo, imagens de pessoas que não fossem reais. Não tinha mais história de... Tudo isso vai trazendo. A humanização, a proximidade. Ah, porque vocês querem ser cool. Não, é porque realmente tinha uma visão da entrada do Satya, que é o último CEO. Ele trouxe essa visão. A grande mudança dos últimos 5 anos com a chegada dele foi uma evolução enorme, assim. Eu imagino. Outra empresa, Sim. literalmente. Eu tenho curiosidade, quero muito ler o livro Aperte F5, que conta essa história. Deve ser fantástico. Ele é... A gente comentou aqui, não teve um dos episódios aí pra trás, a gente A comentou. sua memória que é a boa aqui, Bruninho. Eu lembro que a gente tinha comentado sobre isso, sim. Foi com o André Souza, que a gente falou da mudança de cultura da Microsoft. Ele que verdade, comentou. verdade. E olha que legal, você sabe que você falou de mudança de cultura, tem uma situação muito legal com a vinda dele para o Brasil. Foi a única vez que ele veio, isso foi antes da pandemia. Eu acho que é uns 6 anos atrás também, minha memória é péssima já, e é muito tempo também, me perdi nesse tempo. E foi quando começou a se falar muito de aceleração de inteligência artificial. E tinham 2 situações muito interessantes. Uma foi no evento que a gente trouxe todos os parceiros e clientes. E logo depois da fala dele, que ele começou a falar de casos de sucesso, de implementação de inteligência artificial há 6 anos atrás, a gente trouxe um antropólogo para falar na sequência dele. Para tentar quebrar aquela história de que tinha muito... Ainda tem, né? Que a máquina ia tomar o lugar do ser humano. E foi muito legal, porque o Tim, que foi esse antropólogo, ele trouxe uma visão, foi o seguinte, não, a máquina vai tomar o lugar dos robôs que nós viramos. Nós vamos voltar a pensar isso como seres humanos, com a potência que a gente tem, com o sentimento que a gente tem. E sem conotação nenhuma religiosa, ele falava assim, vamos voltar a ser semideuses. Porque é isso, a gente fez essa inversão de papel. E o Satya, nessa história de cultura, no evento interno, uma pessoa levantou a mão no momento de interação e fez assim para ele: eu cheguei há pouco tempo do mercado, o que você me aconselharia a dizer para me adaptar à cultura da Microsoft? Aí ele olhou e fez assim: o dia que eu perder a essência de todo mundo que vem com a cultura externa, é porque a gente virou de novo uma empresa que olha só para dentro. E é por conta de pessoas que vêm do mercado que a gente precisa fazer inclusão. Gente... 6 anos atrás. Incrível. Eu lembro do rostinho. Do rostinho é ótimo, nós chamamos o CEO da Microsoft de rostinho. Mas assim, a expressão dele foi... Sabe aqueles 5 segundos de silêncio que você fala, isso, a gente quer trazer as pessoas do mercado, a gente quer aprender com outras pessoas,
só que a gente quer botar todo mundo na mesma caixa. E aí, gente, a história a inclusão é sobre aceitar o outro como é. Mas é difícil, porque no dia a dia, a hora que você tá numa reunião, você fala, você não conhece a cultura da empresa. Você fala, pô, mas você não me trouxe para cá para escutar o que o mercado tá falando? Por isso que eu vim de uma pequena empresa, o outro veio de um mercado de indústrias diversas. O que é isso? Eu gosto de dar exemplo daquilo que eu vivo. Meu marido é um cara de tecnologia. Era um desenvolvedor, mão esfregava, Legal. né? Os já chipzinhos. engatilhei uma pergunta. Olha lá. E muito legal, porque ele era de banco. E ele tá hoje na Salesforce. E a Sales levou ele porque ele conhecia do mercado financeiro. Porque falou assim, olha que legal. Porque ele é o cara que vai chegar... A indústria em si que vai... A indústria, não adianta saber tecnologia se você não consegue dialogar com o cara do mercado. Porque ele vai falar, você não entende o que é a minha dor. E essa é muito legal, a hora que a gente pega essa vivência da inclusão, mas voltamos ao princípio da escuta. Sim. Eu trouxe o Bruninho pro meu time para falar para ele, que eu já sei, ou eu não tenho a menor ideia, eu quero te escutar o que você tem para me aprender. Sim. Se não é mais fácil eu ficar dentro da caixinha mesmo, e a gente é treinado para ficar dentro da caixinha, né? Eu penso igual. Eu penso exatamente igual, assim, já passei por situações assim, de ter uma liderança que tudo tem que ser desse jeitinho. Tudo é assim, é do jeito que eu penso, mas... Então me ensina a fazer do seu jeito, porque eu aprendi diferente. Né? Então, O modelo. não é nem Tô uma... Não, é preocupado nem... agora. não, obviamente não. Seu elogio já foi, relaxa. Feedback ao vivo, né? Não, mas com certeza não é o André. E isso é legal, assim. Inclusive, foi um choque pra mim trabalhar com ele, porque... Que legal. Chegava assim, eu trabalhei muito tempo com criação, com design. Então eu dava várias opções, ele... Qual que você me indica? Eu falei, você que tem que me dizer, eu nunca cheguei nessa etapa não, de ter que falar pro meu chefe qual que eu prefiro e por que eu prefiro. Então hoje já é natural, né? A gente... Sim. Não, é essas trocas, assim, é bem bacana. O Bruno, como eu disse, né, ele sempre traz o conhecimento, né? Ele fala, cara, esse daqui vai te trazer tal, esse daqui vai te trazer tal. Tá, agora sim, tá bom. Mas vamos lá, Lu, eu quero fazer a pergunta. Você, pelo que você comentou aí, assim, não é a técnica. Até na sua resposta sobre o que é marketing, você não é técnico. Você é casada com um técnico. Na parte de geração de conteúdo, porque eu abro meu coração, é o desafio aqui pra mim, tá? Como você gera conteúdo sem saber a parte técnica, mas atraindo um povo que, por parte, quer saber o lado técnico? Pergunta bem operacional do dia a dia de milhões, do marketing. Eu tô imaginando ela colando ali do marido dela, falando, sabe? Isso aí. Então, olha que máximo, né? Vou contar uma história muito interessante sobre essa perspectiva. Gente, é isso, né? O cara era, né? Hoje ele nem é tanto, ele é mais de implementação, de arquitetura, mas conhece muito tecnicamente. Sim. E tech IT, né, gente? Não tô falando técnico em marketing, ele é esfregador de máquina mesmo. E é muito legal porque há uns 12 anos atrás, eu participei de um processo na Microsoft para liderar uma equipe de técnicos. De audiência técnica. Olha que louco isso. E eu lembro que foi uma das poucas vezes que eu saí da área de marketing central mesmo e fui para uma área que eu falava assim, é desafiadora. Mas também é aquele um pouco de momento de vida. Sim. Você fala, agora eu tô na pegada de querer mais me desafiar do que ficar na minha zona de conforto. E eu gosto de zona de conforto. Eu acho que faz parte, porque a gente cresce em zona de conforto também, tá? Criar raízes é importante. Criar raízes, experimentar com um pouco mais de segurança. Porque a gente toma risco quando a gente... Claro. Então, tem aqui uma conversa interessante. E eu lembro que participando do processo, o VP na época, que foi o meu melhor gestor, fato, tenho paixão por ele, porque ele olhava a fortaleza, ele não olhava a sombra só. Ele falava, a sombra você precisa passar um batonzinho, Luciana, para não ser tão sombra assim, mas a gente precisa potencializar o que você tem de melhor. E ele chegou para mim e fez assim, por que eu traria uma pessoa de marketing para liderar a parte de audiência técnica, onde 90% do time é técnico e só um pedacinho é marketing de comunidade? Eu falei para ele, puta, porque eu sou casada com o inimigo, né? Aí essa história é muito legal, porque eu falava assim, eu não preciso, como líder, ser alguém que conhece na prática. Se eu conhecer, eu vou encontrar um debate. Entrar mesmo. Perfeito. Eu vou entrar em conflito, às vezes. Porque eu vou querer ter certeza, porque eu sou a pessoa.
Eu lembro que ele olhou para mim e fez assim: gostei da tua visão. Afinal de contas, você tá casada ainda, né? Certo? Isso era mágico. Porque o fato eles chamavam técnico evangelista. Eles eram evangelistas técnicos, gente. É técnico raiz. É o cara que dava treinamento, respondia fórum de dúvidas. Realmente. Quando entrava na mesa, a conversa era cada um no seu quadrado. Eu agregava para eles dizendo, baseado em pesquisa de satisfação, essa audiência está dizendo que não vê a Microsoft como uma marca humana. A audiência mais importante, e isso 12, 13 anos atrás era fato, é o cara que é desenvolvedor, que é o profissional de infraestrutura. O que você, sendo técnico, recomenda que a gente faça com esse feedback? O que você gostaria de ver? Gente, é Incrível. perfeito, porque eu consigo falar assim, vamos transformar isso agora numa campanha, vamos transformar isso numa ação, vamos dentro das universidades entregar não só o conteúdo técnico, mas o que a gente faz com comunidade, o que a gente faz pela marca, o que a gente traz social. E isso é verdade. A audiência, na época, não percebia a gente incentivando o mercado de construção. E a gente tinha um monte de iniciativas. Gente, olha, aí de novo, né, o marketing. Na época, a gente disparava e-mails para as pessoas. Olha que campanha incrível. A gente pegava depoimento de pessoas que a gente tinha impactado. A gente mudou em NSAT, em satisfação, de um índice negativo, a gente pulou 30 pontos. Porque era isso, eles só queriam escutar o que a gente estava fazendo para a própria audiência. Não teria chegado lá sendo só uma marqueteira e nem ele sendo só técnico. Esse é o casamento para mim. Por isso que a história do cada um tem a sua profundidade, seu conhecimento, é o que eu mais acredito. Então, gerar conteúdo não sendo técnica, eu nunca tentei. Aí eu entro na história de por que eu tenho coragem de estar aqui hoje. Foi um processo há 3 anos atrás, no meio da pandemia. Se vocês quiserem, a gente entra para esse caminho, mas quero deixar vocês dizerem para onde a gente vai. Vamos, eu fiquei curioso. Mas até um ponto que você traz aí, Lu, e puxando um pouco a corda pra gente aqui também, eu tenho esse objetivo aqui dentro do podcast e acho que a gente alcança dessa forma, assim, porque eu não estou ensinando ninguém aqui com esse conteúdo a operar uma ferramenta do lado técnico, mas a gente traz visões de negócio para esse cara que aperta essa tecla ou para o cara também que é do mercado. Então, a gente tem esse olhar sobre o Tech Faz Sentido de ser uma plataforma de conteúdo mesmo para capacitar os dois lados pro negócio. Muito então, E a gente tem esse termômetro com nós também, né? Eu não sou cara técnico, então eu costumo brincar que para mim é muito bom ser o... Por favor, pessoal. Mas eu gosto de ser o... Licença poética. Mas eu gosto de ser o mais burro da mesa. Porque eu, vendo aqui, sendo zero técnico, se eu estou conseguindo entender o tema, para mim é muito mais confortável de saber que o cara lá em casa está assistindo e compreendendo o tema também, sabe? Perfeito. Então, eu gosto dessa visão de um conteúdo que alcança todo mundo, sabe? E, por favor, não estou chamando você aí... Não, eu acabo sendo termômetro de saber... Opa, aqui a gente foi um pouquinho pro técnico, vamos puxar um pouquinho mais para o negócio de novo, sabe? E técnico, aqui até abrindo mais técnico, não só do tech. Toda área tem a sua linguagem técnica, né? E Perfeito. isso... Puta, a gente puxa a história de inclusão, os vícios de linguagem que a gente tem de segmento, de indústria. Eu mesmo aqui, eu vou e volto no nível de consciência, eu usei uma expressão em inglês. Por mais que seja do mercado de marketing ou do mercado de negócio, isso é claro para todo mundo? Sim. Por que eu tenho que partir do princípio que todo mundo tem obrigação? Voltamos lá na história da obrigação. Ninguém é obrigado a nada. Todo mundo tem que ter oportunidade de aprender. Então, falei alguma coisa... Falei B2B aquela hora. Business to business. E é básico. É básico pra quem? Sim. É básico pra mim, entendeu? Pra vocês, naturalmente. Mas não. Negócio para negócio. A Microsoft, que era uma empresa de tecnologia, vendendo empresa para outra empresa. Gente, a gente precisa, senão a gente também nunca vai trazer a equalização de conhecimento para as pessoas. Então, eu adoro essa visão do tom de fala, do termômetro e da inclusão real. Porque senão nunca ninguém aprende nada. É verdade.
É igual em reunião, né? Você entra, a gente precisa de tantas sprints, porque se a gente não chegar com isso até o deadline, vai estourar o budget. Aí você fala, meu Deus, de onde tá saindo tudo isso? É o Jorginho aí, né? Sabe? De onde tá saindo tudo isso? Da onde tá saindo tudo isso? E é só você falar, ó, a gente precisa de tantas reuniões, porque o prazo pra acabar isso é tanto, e aí a gente vai estourar o orçamento. E aí você fica tipo, não é a mesma coisa, não é mais fácil. É bizarro, isso é bizarro. São alguns vícios, né, que a gente São. tem. Eu vou, Bru, eu quero dar uma puxadinha pro À tema ali vontade. de ESG, sustentabilidade também, mas se você quiser... Tranquilo. Vamos? Vamos que Bora. vamos. Eu tô adorando esse papo. Adoro. Primeiro, eu quero ouvir como começou um pouquinho essa sua paixão por esse tema, Lu, mas eu também queria, até voltando para a parte de tecnologia, a gente vê ali aquela dualidade, né? De, pô, o computador tá ligado, está consumindo energia, mas também não está imprimindo um papel. Estou usando os dois exemplos mais básicos, assim, mas como você compreende ESG para o marketing fortalecendo uma marca de tecnologia sem que seja só aquele greenwashing para inglês ver? Eita. Ótimo. Então vou voltar, se vocês me permitem, assim, espero que ninguém durma nesse momento, mas eu vou voltar um pouquinho para onde começou a história até da exposição, porque estar aqui para mim, eu vou usar expressões que eu adoro, né? Eu tô cheia de pizza, eu tô suada, não é confortável, mas há uns 2, 3 anos atrás, uma pessoa de mercado, logo começou a pandemia, isso foi em março de 2020, ela falou assim, queria que você viesse nesse podcast para marketing, falar sobre ROI. Uhum. Aí eu já dei aquela beira. ROI? Bom, o primeiro e-mail que eu respondi, porque chegou o convite por e-mail, foi assim: eu não tenho agenda, é muito difícil. Foi muito legal, porque essa pessoa me ligou um dia e fez assim: eu já vi que você não gosta de exposição, porque eu não te acho em lugar nenhum. Você tá escondido embaixo da mesa. Eu falava, eu não gosto mesmo. Não tenho. E aí a fala era: eu não tenho conteúdo. Por isso que a hora que você falou do técnico, assim, como que você tem quase coragem, eu gosto da palavra coragem, de se expor, não tendo um conteúdo tão técnico para falar de marketing. E foi muito legal porque ele fez assim: você não tem problema, fala do que você quiser. Aí eu falei, falar do que eu quiser é muita coisa, né? Porque eu vou... Aí eu falei, eu gosto de falar de liderança, dessa história de realmente trazer as pessoas para o centro da conversa. Ele falou, vamos. Nós vamos falar de ROI, porque o pessoal adora falar dessas coisas, e a gente entra nessa história do que é um time de alta performance. Gente, time de alta performance. Eu falo, onde vai? Bom, posto isso, a primeira vez que eu tive coragem de falar, foi lá, a gente conseguiu fazer, né? Eu brinco que passou o batom no sapo, saiu do outro lado colorido. E dali eu caí nessa trend das pessoas começarem a ver que eu falava, só que ao mesmo tempo com muita humildade mesmo, gente. Dizendo assim, o que eu não sei, eu não vou falar. Uhum. E para um diretor de uma grande empresa, ou para um executivo ter coragem de falar isso abertamente, já era diferente. Sim. E aí eu percebi que tudo que eu queria falar é se eu tivesse a licença poética de falar, eu vou trazer aqui até no nível que eu quero, mas a maior diferença vai ser eu dizer que todo mundo é ser humano igual. A Lu, o Bruno, o André, a Amanda, não importa, gente, não tem essa. E aí comecei a entrar nessa trend, porque eu vi que você falou no podcast X, você vem. E eu falava assim, mas eu não sou uma pessoa de palco. Não tem problema, a gente gostou porque você é muito transparente. Eu falava, mas não deveria ser todo mundo? Tanto que normalmente se tem um script, eu falo, acho que eu não sou a melhor pessoa para ir. Porque eu vou me perder, eu vou tentar fazer decorado, não vai ser legal. E eu comecei a me expor nisso. E o pessoal falava assim, Lu, fala, mas fala sobre growth também. Além de você falar de liderança, que você gosta de desenvolvimento de pessoas. Eu falei, tá bom, mas eu vou até um determinado lugar com isso. Comecei a me aventurar a tentar dar aula, porque aí aula é o lugar mais difícil, porque você tem que passar conhecimento técnico. Eu falava, eu não sou técnica, mas eu ia dentro do modelo que eu acreditava que eu tinha para descer. E você tá lá para ser questionado também, né? Então, já tem essa barreira. É isso, porque é o desafio natural. Isso, porque quem tá ali... Só que, lógico, assim, eu podia escolher ir para uma classe onde ia falar tecnicamente, ou eu podia ir para um modelo de como que eu trabalho branding num reposicionamento usando, por exemplo, sustentabilidade, diversidade, inclusão, liderança feminina, e etarismo e daí por diante. Você quer que eu fale técnico, eu vou chamar algum amiguinho para entregar, porque absolutamente eu não sei fazer campanha de performance, gente. Pelo amor de Deus, tinha uma agência in-house. Tinha 40 malucos lindíssimos que falavam disso.
Eu vou lá falar um negócio que se a pessoa fizer uma pergunta, eu não sei responder. Fala, eu não sei, pergunta pros coleguinhas. Sim. Então não vai me fazer pergunta, hein, Bruninho, de performance, não sei nada disso. Apagando, né? Tá. Apagou do script. Mas olha que interessante, porque na hora que eu comecei a ter coragem de falar e comecei a perceber que não era sobre o meu técnico que eu ia me colocar, e que sim sobre essa história da coragem de me expor e mostrar minhas fragilidades, falar do respeito que eu tinha pelas pessoas do meu time, que tenho sobre qualquer um, foi aonde começou esse encantamento. Mas, como a gente diz às vezes, né, o aha moment, ou o momento da virada, o clique, foi muito recente da história de por que a Lu tá falando de sustentabilidade, ESG? Gente, de novo, não sei se todo mundo tem, não sei se dá para jogar aí, mas é um termo já em inglês. Então, a gente está falando de E de environment, que é ambiente, que em português é o A. O S de social, que é social em inglês ou em português. E o G de governança. Governança, eu não falo, gente. Eu sou péssima para isso. Não sou a pessoa de processo de implementação, mas sou a pessoa da coragem da experiência. Toda essa parte do ambiente social sempre foi um negócio muito incômodo dentro de mim. Eu sempre fui aquela adolescente revoltada positivamente. Puxa, por que a gente tem tanta diferença? Por que uma pessoa passa e você não cumprimenta? Por que as pessoas... Gente, eu ficava revoltada de ver gente jogando lixo no chão. Eu lembro de brigas na faculdade, eu fiz Mackenzie. Uma vez eu vi um cara jogando lixo, eu fui lá e falei, pô, mas se você jogar dentro do cesto... Eu falei, então joga você, já que você quer. Eu falei, eu jogo mesmo. Você fala assim, gente, mas onde eu queria chegar com toda essa revolta? E tudo isso para dar um contexto de... Eu era uma frustrada e incomodada. Controlada. Mas eu era. Há uns 16 meses atrás, eu estava num evento. Vou contar essa história porque ela é a base do convite que eu quero fazer para vocês olharem para o mundo, para quem não olha ainda, de uma forma diferente e dentro cada um do seu cenário. Eu estava num evento que é o maior evento de líderes de marketing do Brasil. Tinham 200 mega executivos lá de marketing. E aí eu vinha com o meu sabotador dizendo o que eu estou fazendo aqui. Porque eu sempre fui essa pessoa de achar que eu não era nada na fila do pão. Um evento na Bahia, gente, maravilhoso. Um lugar lindo, um paraíso. E eu tive o privilégio de poder levar meu marido. E todo mundo podia levar acompanhante. A hora que eu cheguei nesse evento, é aqueles eventos de relacionamento de executivo, eu tinha um monte de presente em cima da cama. Eu adoro e eu vou colocar cores fortes nessa história, porque tinha acho que uns 30 presentes dos patrocinadores. Minha primeira reação é, gente... Tô bem. Eu sou... Não sei se eu posso falar essa palavra, mas eu sou muito foda. Olhei pro meu marido e falei, nossa, tudo que eu faço pros outros, olha isso. Tenho de tudo em cima dessa cama. E como ele diz, eu com a minha adolescência incomodada, eu comecei a abrir tudo e comecei a empilhar as embalagens. Nossa. Lembra, tem 1,60 m. As embalagens vieram até a altura do meu ombro. De novo, não é uma crítica, gente, a ninguém, a nenhuma marca, a nada do que eu ganhei. Mas foi um clique de consciência dizendo, eu tô num paraíso. E eu ganhei, sei lá, 30, 40 produtos lindos. E sabe quantos deles eram feitos por alguma comunidade local? Era uma cocada, deliciosa, por sinal. Eu falo, meu, que incômodo. E aí meu marido fala que eu tombo a cabeça. Quando eu tô incomodada, eu vou tombando a cabeça. E aí eu falei, meu, cara, que oportunidade. Mas fiquei com esse incômodo e fui pro evento, fui fazer relacionamento, fui consumir conteúdo, até que no meio desse evento, eu não conhecia ninguém. Encontrei um amigo de faculdade, que eu sou super grata a ele por esse momento. Ele viu que eu estava perdida, né, lá no meio do café da manhã. Ele falou, senta aqui, eu tô com o pessoal que eu conheço. Sentei. Ai, gente, bom dia, obrigada. E aí tinha um cara sentado na minha frente. Um cara, eu vou me referir a esse momento dessa forma, e eu já corrijo esse aspecto. Ele fez assim, quem é você? Eu falei, eu sou a Lu Lancerotti. Ele, legal, e você faz o quê? Aí eu falei, eu lidero a área de marketing da Microsoft Brasil. Ele fez uma pergunta tão legal para mim, ele fez assim, como você sobreviveu à pandemia? Lembrando que o mercado de tech, a gente enlouqueceu de tanto trabalhar para tentar suportar os clientes. Aí eu falei, eu tive que respirar muito. Me desenvolver muito como ser humano. Porque senão eu teria matado meus filhos, a mim, meu marido, meu time, todo mundo. Porque eu tive que aprender a cozinhar, tive que aprender a limpar a casa.
Eu fazia call com a Gê, né? Com o meu brinco, muito chique, né? Eu falava assim, Gê, eu não sei fazer arroz, pelo amor de Deus. A Gê é a senhora que trabalha em casa. E, puta, a hora que eu falei, ele falou, gostei disso que você me falou. Eu fiquei pensando, falei, ele gostou que eu respirei? Ah, tá bom, que bom, né? Inclusive, tô agora, né? Tô respirando de graça. Como diz, eu tenho uma mentora de vida que fala, Luciana, respirar é de graça e as pessoas esqueceram de respirar. A gente está sempre afoito por responder, por acelerar. E aí ele levantou e fez assim, eu vou pedir licença, mas eu preciso me retirar porque eu vou fazer a palestra. Oi? Gente, esta entidade, como eu chamo, era o Carlos Burle, que é um surfista, bicampeão mundial de grandes ondas. Sim. Que, obviamente, eu não tinha a menor ideia de quem era ele. Só que a minha família inteira é surfista. Só pra dar. Aí eu ficava só pensando assim, meu Deus, Carlos Burle devia ter chegado, tirado foto, abraçado ele. Devia ter pedido desculpa, né, por estar falando que eu respiro. O cara respira, ele faz a apneia de 5 minutos embaixo da água, pelo amor de Deus. Bom, ele subiu no palco. Gente, primeiro assim, numa humildade, assim, ele botou 400 executivos para respirar. Ele falou, porque a gente precisa lembrar de agradecer que nós estamos vivos nesse lugar. Eu chorei aquela palestra dele inteira. E aí eu sentei para almoçar com meu marido e, de novo, eu tive o privilégio dele e da Renata, que é a personal brand dele, que é a pessoa que cuida de assessoria dele, na mesma mesa. E aí eu fui pro lugar de fala, de novo, da revolta da Luciana. Porque é tudo errado, porque eu produzi lixo. Ele falava assim, muito lixo, né? Também ganhei os presentes. Aí eu colocando, puxa, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer. Ele, verdade. Aí ele olhou para mim e fez assim, Lu, não é sobre culpa, não é sobre revolta, é sobre atitude. Se vocês não lembrarem de nada que eu falei aqui, por favor, só lembrem dessa frase do Carlos, que todo mundo chama de Burle. Lembrem, não é sobre culpa, não é sobre revolta, é sobre atitude. Porque ali eu estava no ato de culpar a sociedade, me culpar, ficar frustrada e achar que nada pode mudar. Aí ele fez assim, quem é você mesmo? Aí eu fiz assim, eu sou só a diretora de marketing da Microsoft Brasil. Aí ele fez, o que você faz mesmo? Marketing. Mas o que é seu dia a dia? Eu faço campanha, conteúdo, evento. Ele, você faz evento. Eu não tinha entendido onde ele queria chegar. Ele falou, e o que você faria diferente se você fosse dona desse evento? Ops. Aí eu brinco que foi a voadora mais generosa e carinhosa que eu tomei no peito. Eu falei, entendi. Aí ele voltou com a frase, não é sobre culpa, não é sobre revolta, é sobre atitude. Resumo, eu voltei, chamei meu time, chamei as agências. Falei, pessoal, a gente faz centenas de eventos todos os anos. Vamos criar impacto naquilo que a gente faz. E aí trouxe esses exemplos. Você imagina se desde eu, além de transportar, vamos lá, um produto daqui para a Bahia, que eu já gastei combustível, eu produzi algo aqui, sendo que eu estou na Bahia, sendo que tem muita qualidade de mão de obra, tem artesãos maravilhosos. Gente, olha que delícia! Você imagina se todo mundo, desde comprar alguma coisa em São Paulo, tivesse incentivado a comunidade local? Você economiza em transporte, em embalagem, tem muita coisa por trás. E aí meu time falou, putz, mas é tão difícil porque é difícil. Não é fácil. Sim. É mais fácil desistir. Essa é outra que eu adoro. É mais fácil desistir do que continuar tentando. E aí uma das agências parceiras nossa trouxe a ideia de falar, e se a gente apoiasse todas as atividades que a gente faz nos 17 ODSs? ODSs são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, para a gente chegar em 2030 um pouquinho mais engatilhado, embora a gente já sabe que não vamos chegar. Aí, se você tiver dados, ajude, mas a gente já sabe que não vamos cumprir as metas como planeta. Mas a gente não pode desistir. Sim. E aí a gente falou, mas em marketing eu não sou a pessoa de sustentabilidade, eu não sou a pessoa de diversidade e inclusão, eu sou só a pessoa que lidera o marketing. Só? Lembra do Burle? Luciana, você só? Imagina o resto do mundo, então, se você acha que você é só essa pessoa. E aí a gente criou um catálogo com áreas, com 17 áreas, que hoje estava, né, quando eu saí, com mais ou menos 120 fornecedores atuando. E por que isso virou um projeto de um catálogo? Porque eu fiz uma internalização, perguntei para algumas pessoas de novo escutar, né?
Vamos lá. O que as pessoas de marketing mais falavam? É caro? É muito mais caro? É difícil achar fornecedor e eu não tenho poder. Ou não tenho poder, eu lembrava do Carlos falando, bom, se você que cuida da área de marketing não tem poder, quem tem? Se o cara de compras não tem poder, quem tem? Se o cara de vendas... Não... Sim. Bom, caro é relativo. É relativo, tá bom, eu tenho um budget, tenho uma... né? Um a história do orçamento. Eu posso fazer escolhas. E disso virou uma potência, gente. Porque aí... E aí, de novo, o papel do líder. Eu não podia deixar o time desistir a nenhum momento, porque tem uma hora que é mais fácil pela pressão, pela velocidade, pelo custo, por vários fatores. Eu implementei um projeto que tudo parte de um briefing, seja ele uma linha ou um documento formal ou uma conversa de horas. É da onde veio, para onde vai e qual é o impacto. É transformador. Foi transformador, porque errar nós vamos a todo momento, mas se você passar por essas 3 perguntinhas, ela traz, mesmo que você não consiga mudar, ela traz consciência de qual é a dificuldade. Sim. Não consigo, mas por quê? Porque não temos um fornecedor, então achamos uma oportunidade aqui. Enquanto a gente termina de entregar esse projeto, vamos atrás de um novo fornecedor? Sempre, gente, para tudo, para a vida da gente. Se você perguntar de onde veio, para onde vai e qual é o impacto, transforma qualquer coisa. Sim. Não dá para fazer tudo, senão a gente se frustra. Mas se a gente começa a escolher eu falo que o ganchinho do amor pega a gente de uma forma maravilhosa. Não sou ativista, não sou revoltada mais com as coisas. Toda vez que eu vou para revolta, eu volto e falo, mas o que eu, não é o Bruninho, não é... Não, eu, Luciana, posso transformar. Sim. Eu falo que às vezes as pessoas falam, você deve estar aquela chata que entra na casa das pessoas e critica tudo. Eu falei, eu não critico nada, a casa é da pessoa. Sim. Frase que eu adoro. Cada um dorme no seu travesseiro e contribui para o mundo com o que quer. No meu travesseiro, durmo eu. Nem meu marido dorme no meu travesseiro. Certo? Ele tem as escolhas dele, eu tenho as minhas, cada um de nós tem. Então não é sobre falar, ela acha que ela é melhor. Não. Eu só faço escolhas hoje. Algumas a gente nem percebe. E aí acho que é legal a gente vir para esse lugar prático, porque senão vira greenwash. Você falou da história de... Você viu, minha cabeça foi agora que eu lembrei. Bom, Lu, mas e aí? A máquina que consome energia. A gente vai ter que chegar a um ponto de fazer escolhas. Sim. Não acho que a gente está pronto para tudo e nem sei se vamos um dia estar. Mas quando a gente fala de indústria, entre papel e energia, a gente sabe que a evolução do mercado da indústria de energia, Sim. os próximos 10 anos são... Assim, do or die, que a gente falava em inglês, né? Na empresa, assim, viver ou morrer, gente. Não temos plano B no planeta. Então, eu acredito que é também essa consciência. Sim, eu faço a escolha de não usar garrafa plástica. Então, tá aqui, né? Que eu brinquei com eles, pelo amor de Deus, deixa eu ter minha garrafinha, bota água dentro. Mas e a pessoa que quer usar garrafa plástica? Tá tudo bem, contribui com alguma outra coisa. Sim. Sei lá, adota um aluno, faz mentoria de alguma comunidade... doa dinheiro. Não importa. Ajude a pessoa que está dentro da sua casa. De condomínio. Sim. As pessoas invisíveis. Tem tanta coisa. É mesmo. Uma coisa. Não é tudo. E não é, de novo, julgar o outro. Parem, por favor, de falar porque ele não fez. Porque o outro não fez. Olha para você. Eu acho que é muito importante na sua fala, Lu, quando você fala ali do continuar tentando, né? Porque, por exemplo, você falou 2030, a gente não vai chegar... Mas a gente vai estar muito mais próximo para em 2040 chegar, sei lá, sabe? Então, Concordo. acho que a construção, essa jornada, assim, é tão importante quanto o próprio resultado, assim, sabe? Concordo. E Ana, é muito legal, Bruno. Eu vi aqui, gente, eu fico lendo as pessoas visualmente, assim, por isso que eu adoro ter pessoas no meu campo visual. Já te pego, mas olha que interessante. A gente pode falar sobre erros, porque o que a gente mais aprendeu foram sobre os erros que a gente teve. Sim. E, de novo, sem braveza, assim. Eu vou pegar você, Bru. Imagina. Traz. E aí, depois eu vou trazer alguns exemplos muito lindos. Tem exemplos emocionais maravilhosos do que deram certo. E tem exemplos terríveis que a gente fala, nossa, que vergonha. Não, mas eu só ia fazer um comentário que é bem legal do que você trouxe em relação à atitude, porque a atitude pra fora vira referência. Então, você acaba inspirando outras pessoas a fazerem o que é melhor dentro do contexto delas. Então, isso é muito bonito. Eu trago até um ponto, vou citar aqui. Imagina. O Fábio Barbosa, né?
Eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento de sustentabilidade do Banco Real. E o Fábio Barbosa era o presidente lá do Banco Real na época. E ao lado do banco tinha uma alameda ali. Tinha bastante assalto ali, ela era escura e tinha bastante pessoa em situação de rua e coisas do tipo. E ele falou, cara, eu tô aqui falando sobre sustentabilidade e o que eu tô fazendo sobre sustentabilidade? Então vem a atitude, né? Sim. E aí vem uma frase que ele trazia muito, que é, se todo mundo mudar a rua ao lado, a gente muda o mundo. E pensando assim de forma mágica mesmo. Se você tá na sua casinha, mudou a rua ao lado, cara, a gente muda o mundo. E acho que aí enfim, o Fábio para mim é uma sumidade, enfim, referência. Tenho paixão por ter iniciado minha carreira ali na companhia que ele dirigia. Mas é isso. Ele poderia olhar e ter essa visão de, pô, olha como tá essa rua aqui do meu lado e a gente falando de sustentabilidade. Não, começou nele. Que é a história da crítica, né? A gente acho que tá num momento que a gente critica muito e tem pouca iniciativa, né? Acho que, e tá geral, gente. Inclusive eu. Várias vezes eu me vejo criticando e falo, meu, mas tá bom. E o que eu vou fazer com isso? Só criticar? Então eu tô colocando energia no lugar errado. Eu sempre falo, se eu não posso transformar o que eu tô fazendo e virar referência é muito forte, né? Mas assim, se você não pode pelo menos incentivar que alguém também... Eu falo que se tiver uma pessoa que saia dessa conversa falando, eu entendi que eu posso fazer um movimento, uma pessoa que você impacta, eu brinco que é o dobro, né? Então se eu impactar uma pessoa e ambiente pessoal e corporativo, qualquer lugar dá. Verdade. Eu vou trazer alguns exemplos, se vocês me permitem, que tá me vindo. Claro. E aí eu posso misturar ambiente pessoal e profissional a todo momento para todo mundo se sentir parte. Porque muitas vezes eu escutava assim, mas é porque você tinha um cargo, porque você tinha poder, porque você tinha uma grande empresa. E um dos exemplos mais lindos que eu tenho foi numa aula que uma aluna, né, é assim, quando fala, primeiro chegou uma entidade. As pessoas achavam que eu era uma entidade. Eu falava, mas eu sou ser humano como todo mundo. Vou no banheiro, bebo água, tô suando, passo por perrengue na minha casa. Tá tudo certo, gente. Todo mundo igual. E aí uma menina levantou a mão, lembro até da posição que ela estava sentada até hoje. Era híbrido, tinha gente online. Ela falou, eu vou ter coragem de desafiar aqui. Porque você tá falando tudo isso, parece tudo muito lindo que você tá falando, de construção, de mudança. Ela falou, mas eu trabalho numa pequena empresa e eu não tenho poder, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Aí, gosto do desafio, que é a história de estar exposto, porque você é desafiado. Aí eu dei um passo para trás, eu falei, puxa, vamos supor que ela se chamasse Ana. Ana, me conta o que tua empresa faz, ou quem é você na empresa, que posição que você tá. Ela falou, eu sou pessoa de compras, imagina. Aí eu falei, não, para. Eu não quero nem saber que indústria você trabalha, que tamanho de empresa. Você é de compras? Menina, se tem alguém que tem poder numa empresa, é a pessoa de compras. Sim. Aí eu lembro da carinha dela me olhando já, dando aquela entortada de cabeça, assim. Mas é? Aí ela fez, como assim? Aí eu trouxe exemplos para ela. Eu falei, vou te trazer 2 exemplos que eu imagino que sejam parte do teu dia a dia. Você é a pessoa que compra copo para Copa? Você deve ter uma copinha, porque todo mundo precisa beber água, pelo menos. Sim. Ou tomar um café. Você não precisa ter frutas, nada disso. Ela falou assim, o copo ainda é de plástico. Aí ela já... eu lembro da carinha dela, já me deu o primeiro sorriso. Eu falei, olha que legal. Faz uma conta base de quanto você gasta de copo no ano. E se você comprar copos de vidro? Americano, gente. Aqueles bonitinhos, simplesinho. Sim. Xicrinha de café. É verdade. Faz uma conta rápida. Eu falei pra ela, não importa quantos funcionários tem sua empresa. Média, 4 copos para cada ser humano que está no escritório. Para cada copo, 3 litros de água são necessários para fazer um copo plástico. Eu falei, tá aqui, você já fez uma grande transformação nessa sua vida. Bacana. Aí ela fez assim, eu entendi. Eu falei, se quiser eu te mando foto da copa das empresas que eu vou, que fica até bonito. Sim. Compra uma canetinha de retro, a pessoa coloca o nome dela escrito, depois ela passa álcool, sai. Eu falava, eu faço isso nas festas de família, quando tem muita gente. Por isso que eu falo, os mundos vão se conectando. Que a gente legal. é ser humano. Por que nós vamos comprar? Tem muita gente, depois alguém vai ter que lavar louça. Gente, e se a gente pegar os copinhos e escrever com a canetinha? Um monte de criança, óbvio que eles não sabem onde ele largou o copo. Tá escrito lá, João, a Ana, a Silvia. Tá ali o copinho escrito. Sim.
No ambiente corporativo, na família, na minha casa. A gente tem os copos também, cada um escreve E seu tem até um nome. lance de hospitalidade, né? Uhum. Tipo, fazer Sim. parte, Parece assim. que né? é o seu, né? É verdade. Fazer parte. É. Quando a gente não se sente parte, isso fica muito longe, isso causa frustração. Uhum. Esse movimento, aí eu falei, então tá bom, copinho, tamo alinhado. Aí um monte de gente arregalou o olho na aula. Eu lembro até hoje, falei assim, é verdade. Falei, se você não é de facility, né, de compras, de ambiente, oferece pra tua área. Financeiro, já faz sentido. Sim. Se você não quer ser fofo, você financeiramente vai parar de pé. E aí eu trouxe pra ela a história de ser brinde de final de ano. Vocês compram na empresa? Ah, compro. Que tal você comprar um brinde? Será que não tem ninguém da família dos funcionários que façam doces legais? Ou faça alguma coisa de artesanato? Aí eu trago exemplo. A gente fazia brindes com uma ceramista que usava resto de PET na composição da argila. Legal. Legal. Não para. É uma história que vai evoluindo. E a hora que você olha, você fala, a hora que você contrata uma ceramista, a mão de obra que ela traz é uma mão de obra, normalmente, de pessoas mais simples que estão buscando uma profissionalização. Sim. Aí vira o tal da economia circular, que eu nem entro nesses termos, mas assim, isso tudo vai puxando. A gente tem um projeto mais lindo que o outro. Rede de pesca nos oceanos. 60% do lixo das águas do planeta são de rede de pesca. É uma artista no sul do Brasil. Ela retira, além dela fazer realmente peças maravilhosas, ela produz esponjas para lavar louça. Que legal. Sabe quanto tempo dura uma esponja de pesca feita? Ela dura 7 anos na média. A gente joga esponjas toda semana no lixo. Uhum. É só botar na água e vinagre que ela tá limpa. Faz uma conta rápida, gente. Quantas esponjas na sua casa, na sua realidade. Aí você mora em condomínio, é lindo. Eu fiz essa conta, dá R$100 mil de economia. Caramba. É um monstro. É um monstro. E além de você deixar de colocar lixo no planeta, você está tirando um lixo. É transformador. Aí você fala, Luciana, mas esponja? A gente deu para os executivos do mercado financeiro na Microsoft. Que legal. Esponjas. E eles alucinaram, falavam, Legal. isso faz diferença. Uhum. Porque vamos lembrar, Tem propósito. Sim. É legal. tem. E é um lugar diferente, André. Porque o que a gente mais escutou das pessoas era, você vai me dar mais uma mochila feita em qualquer lugar que a gente nem sabe com que material, com que Sim. mão de obra. Eu tenho 50 no armário. Eu não aguento mais ganhar mochila. E, gente, de novo, nada verdade. contra as mochilas, Sim, entendeu? sim, sim. Mas É só o pra padrão, né? Parece que é padrão, todo mundo dá mochila. sistema. A gente tá num processo que eu falo que a gente tá dentro do sistema. É mais fácil você não abrir o campo de visão. É verdade. E aí, Até trazendo para um lado de marketing, né? Há 2 anos atrás saiu um estudo falando que os algoritmos trabalham para que você conseguisse ver apenas 14% do que era uma proposta voltada para você. Ou seja, você vê da internet 14%, porque, Daquilo que cara, se poderia você ser. pesquisou tênis vermelho, você vai continuar vendo Vendo. tênis vermelho. E isso está cada vez mais se afunilando. Nichado, né? E aí tem o lado positivo pela assertividade, né? Então, sei lá, eu quero esse copo aqui, eu vou chegar nesse copo, mas quantas coisas a gente deixa de ver e deixa de Verdade. conhecer por conta desse funil que vai se criando, né? olha que interessante. Eu sou muito grata que o Burle trouxe na época, porque a hora que ele abriu esse campo, é um campo visual mesmo, que é o que você Sim. falou dos 14%, e eu comecei... Só um ponto. Hoje são 6, tá? 6%. Piorou. Ó, Então. piorou. Bom, mas é isso. Quando você quer comprar o copo prata, Você acha. você É isso. acha. Mas a gente perde um dos pontos lá do desafio, que era a história, eu não conheço o fornecedor, é tudo caro. A hora que eu comecei a abrir meu campo de visão, é muito legal. Sim. É impressionante, não só como o algoritmo me traz coisas diferentes, porque o tamanho do espectro de coisas que eu falo é um monstro, mas o acesso a pessoas me comentarem assuntos diferentes. Sim. É mágico, porque a hora que você está falando de tecnologia, quantos assuntos e quantas pontas a gente já abriu aqui? Uhum. Eu falei lá no comecinho de etarismo, isso já criou uma nova caixinha. Pode ser que alguém que está escutando falou, pô, mas eu realmente, eu tô Connect. nessa... Isso já conectou e já abriu uma outra conexão. Pode falar, será que a Lu, semana que vem, falou que vai falar de um evento disso? Ou, puxa, tem um pesquisador que fala disso. Como que eu, que sou um técnico, quero falar de inovação, de tecnologia para os mais 50, mais 60 e assim por diante? Você abre o espectro daquilo que, inclusive, a gente está buscando. Sim. E aí o algoritmo tem que ser um pouquinho mais
punk, né? Ele vai ter que ser Eu mais adoro forte. quebrar o algoritmo. Eu adoro deixar meu algoritmo maluco. Imagina você no Instagram. Não, é isso. Tipo, sei lá, O eu meu é uma pesquiso- loucura. Eu pesquiso na mesma hora, sei lá, algum curso que eu quero fazer, aí eu pesquiso sobre futebol, depois eu falo sobre receitas. Eu adoro quebrar meu Não, eu algoritmo. com filho, então imagina o nível da capilaridade. É Essa bem por louca aí. gosta de falar de liderança humanizada. De repente é isso. Eu tô falando de comprar material escolar, mas ao mesmo tempo eu falo, mas eu vou comprar papel de novo. Porque é isso, o algoritmo fala, ela quer comprar material escolar, mas isso tem um monte de papel envolvido, mas ela fala de sustentabilidade. Que louca essa mulher, Aparece uma abandona mensagem, ela. né? Eu, do algoritmo. Você já não sei mais o que fazer. Acabamos de deletar sua conta, Luciana, do Instagram. Você é muito louca, a gente não tá dá. conseguindo te acompanhar. Viu? Eu adoro fazer isso, de verdade. Bru, vamos começar as considerações finais. Eu Com gostaria que certeza. você tivesse essa oportunidade de tirar Olha só. aquela dúvida cruel de marketing, enfim, sem colocá-la em maus lençóis. Vai lá. Qualquer Não, coisa eu é- caio da cadeira, se sumir. Porque... Boa, boa. Não, primeiro eu queria te agradecer, Lu. Papo incrível, de verdade. Assim, eu falo pro Deck, foi uma das oportunidades únicas que ele me deu, porque ouvir outras pessoas, independente de se é tema técnico ou não, me ensina muita coisa, né? A forma de pensar, então isso foi incrível. E aí, baseado nisso, talvez eu tenha 2 perguntas, uma, não sei. Que é o que você diria ou daria como dica para outras pessoas que estão começando carreira em marketing e também para liderança de marketing. Liderança em marketing. A liderança vai ser liderança maior. no que geral, liderança no geral. Acho que de marketing. Primeira coisa é o que gosta do marketing. Voltando lá naquela pergunta. Se permita gostar. Não Sim. queira saber tudo, porque ninguém sabe tudo. Eu adoro o que eu falo. Por que eu fiz física, né? Queria ter feito física nuclear e caí em design, gente. Eu fiz design e marketing. Porque eu gosto de número. Só que eu gosto de número na essência. Então, quando você começa a falar de análise de dados dentro de campanha, eu piro. Só que eu não me retenho a isso para criar um exponencial de trazer um ESG, por exemplo, para uma marca, para o dia a dia, para uma inovação. Então, acho que a primeira coisa é se permita olhar e falar o que você gosta dentro do marketing. Sim. E tá tudo bem, porque na minha época, a gente era generalista. A verdade era isso. Sim. Você tinha que saber falar de tudo. Porque eu tenho que fazer campanha de televisão, falar de produção, fazer evento. E imagina, dados na época nem se existia isso. Eu media. Só um paralelo, você que adora dados, number crunch, né? Que a gente chama de comer dados mesmo, número. A gente media por 0,800 cada veículo. Você viu na televisão, é o 01, outro é rádio 02. Exemplo. Eu vivi isso aí, A tá? cara do Eu vivi isso Bruninho aí. tá ótima. Bru, pra você ter uma ideia, eu trabalhei numa empresa de cursos à distância e a gente anunciou, sei lá, um curso X em 6 revistas diferentes. A gente mudava o telefone que era usado nos anúncios para saber de onde a pessoa chegou para fazer o telemarketing para compra. Cara, isso era dado. ROI? Isso era dado. Sim. Olha o Hoje- ROI, olha a o gente ROI. botava na planilha. Né? É O isso. engraçado é que hoje a gente olha para famoso TM dos links, Sim, né? Que te é bem mostra por aí. da onde veio... Isso e era onde- o TM. Isso era o TM. exato. Bru. Isso era o TM. Engraçado. E olha que legal, porque a gente, com essa pergunta, se conecta a história de a gente precisa acompanhar a evolução. Sim. A gente precisa usar aquilo que tem. Na época o que a gente tinha era Era isso. Era o recurso. Se muito a gente tinha um e-mail para utilizar, porque eu tô falando lá de 90 e pouquinho. Então, eu acho que o primeiro convite é descubra o que você mais gosta. Porque você vai trabalhar muitas horas por dia nisso. Eu sou a Sim. favor de falar, gente, sem romantismo. Para quem é vegetariano, vegano, me peça desculpa, mas assim, a gente vai comer carne moída muito ruim e filé mignons muito bons. Então, assim, tem de tudo, gente. Perfeito. Tá tudo bem. A gente vai viver isso o dia inteiro. Não tem romantismo de, a Luciana acorda, ela trabalha feliz o dia inteiro. Não, bom, primeiro que eu não tô trabalhando, né, gente? Só para deixar claro, né? Tô brincando, obviamente. Mas assim, vai ter dias que vão ser maravilhosos. Porque você vai falar, hoje eu fui muito punk, cara, levei uns puta projetos. Vai ter outro momento, você vai falar, nossa, hoje eu só resolvi pepino, cara. A história do costureiro e bombeiro, do marqueteiro. Sim. Eu adoro essa analogia que eu ia fechar nela, falando, Uhum. se você realmente quer ser marqueteiro, tem que ter o tal de costura com todo mundo, apaga incêndio o dia inteiro, certo? É isso que a gente faz. Tem que gostar de relacionamento com pessoas. Perfeito. Não tem como. Mesmo o cara que é número, Uhum. ou o cara que é criação. Mas escolhe.
Porque é muito amplo, assim, o que é Sim. dentro disso. Eu gosto de criar conteúdo. Puxa, que bom, parabéns, você é um cara genial em conteúdo. Mas não tenta, então, fazer evento, porque evento vem de eventualidade, gente. O cara vai ter que saber, vai ser o bombeiro perfeito, vai ser o capitão da turma. Então, acho que é isso, assim. Acho que para quem quer... E eu não sei se, assim... Me vem uma coisa, tá, Bruninho, que acho que é importante. Você não precisa estar formado em marketing. Pelo contrário, eu tinha administrador, eu tinha pessoas que eram design, tinha engenheiros no time. E tá tudo bem, porque essa é a beleza. O marketing é sobre a gente saber falar com as pessoas. Se a gente não souber falar com quem é a audiência do outro lado, a gente vai quebrar. Seja número ou seja uma criação incrível. Lu. Olha lá, mas peraí que ele me perguntou de liderança. Olha só. Verdade. Tá vendo como eu... Olha só, Tá vendo? olha só. Vai lá. Líder, para mim, não é a pessoa tecnicamente mais capaz. Mas ela precisa saber o que o time passa. Porque senão é assim... Como assim você não consegue fazer em 2 dias? Ou você tem que ter a humildade de falar... Eu preciso disso em 2 dias. E conta comigo para varar à noite. Que eu não gosto muito desse modelo. Mas se eu pedir isso é porque realmente não tem opção. Sim. Ou me diga você, baseado na sua experiência, como eu negocio o que eu tenho que fazer. E a gente, de novo, cresce pessoas tecnicamente muito boas para liderança quando nem é o que a pessoa quer. E a gente vê isso acontecer no mercado corporativo. Você já perguntou se essa pessoa quer ser líder? Líder aqui eu tô falando de equipe, né? Porque Sim. você pode ser líder de ninguém e você vai continuar sendo um grande líder que inspira pessoas. Então, eu gosto muito de falar, se você não gosta de gente, não queira. Faça a sua carreira em Y, né? Que a gente fala. Sim. Continua sendo tecnicamente o melhor do mundo, tecnicamente. Mas não vá prejudicar o resto, porque, puta, o sentir de um líder é olhar no olho e falar, hoje essa pessoa não tá bem, se eu apertar, vou espanar. O outro, isso eu trago do esporte, eu pratiquei esporte há muito tempo, o André, aquele cara, você ficar passando a mão na cabeça, vixe, vai sair daqui, não vai fazer nada. É o modelo do desafio. Então, acho que a leitura humana de um executivo é importante, assim, de um líder de pessoas. Gostar do outro lado. Eu acho que é legado tanto pro bem quanto pro mal, né? Se você tá formando, né? Então, acho que tem que ser... você quer deixar. Exatamente. Ou o que você quer frustrar nessa pessoa. E aí Sim, entra, você é exatamente. super jovem, Bruninha, eu falo que eu adoro falar com jovens, que a gente tem um modelo de desconstruir o perfeito. A gente está num momento que todo mundo acha que vai ser perfeito. Gente, não somos perfeitos. Nunca vamos ser, senão a gente não precisava estar aqui. E eu vejo os jovens ficando muito frustrados com essa história de, puta, se eu não for o melhor, não falar 5 línguas, se eu não souber fazer as respostas, eu não vou ser ninguém. Sim. Pelo contrário, estamos todo mundo morrendo, cara, porque ninguém aguenta mais esse modelo. Então, acho que vem Verdade. muito do líder permitir a não perfeição. A busca por aprender. Até porque o líder também não é. Pelo contrário, né? Não é? Ninguém. É engraçado isso, porque fazendo só uma comparação rápida, Claro. que nem a gente estava conversando aqui no bastidor, que eu gosto de estudar, já estou na minha 2ª pós, tenho minha graduação em TI e tudo mais. Tem amigos meus da mesma idade que ainda estão decidindo se a faculdade que tá é a faculdade que eles querem. Ai, mas eu tenho que comprar essa... Não, cara, esse foi o meu momento, é o que eu gosto, você tem seu momento e... Às vezes você sai da sua faculdade e entra em algo que você ama e vai crescer muito mais rápido. É isso. E vai ser feliz, então... Perfeito, teu ponto. É Bruninho. bem legal E a essa sociedade tem reflexão. imposto pra gente... A sociedade somos nós, né? Sim, Só pra lembrar, somos nós mesmos aqui, todo mundo. A gente tem imposto da assessora, não tem que... E eu tenho um filho adolescente que entrou numa baita crise. Bem pouco tempo atrás, falou, mamãe, eu tô no primeiro do ensino médio... Não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Eu falei, que bom, porque com a chegada do AI generativa, meu amor, daqui 2 anos e meio, tenho certeza que tudo que a gente faz, de alguma forma, Sim. o olhar vai ser diferente. Não estou dizendo que não existe... Não. Mas se eu vou ser uma líder de marketing, o que o meu time e eu precisamos aprender? Porque a AI vai fazer texto para as pessoas? Vai, só que com a potência. Sim. Acabei de dar um exemplo. Eu escrevo texto muito mal por conta da dislexia. Mas se eu gasto horas tendo que fazer isso e a máquina vai poder fazer para mim, eu vou usar a minha maior potência para poder fazer o meu melhor. Sim. Então, acho que essas frustrações a gente precisa falar, tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem não saber.
Daqui a pouco você descobre. Não tô falando pra todo mundo ficar sentado no sofá fingindo, lá do universo vai vir. Não é isso. Mas tá tudo bem você experimentar e tentar e descobrir. Acho que essa é a palavra-chave, experimentar. Experimentar. Eu tive essa oportunidade na minha carreira de parar do RH, ir pro marketing, vai e volta o tempo todo. E eu falo, meu Deus, que bagunça, nunca vão me querer nenhum e nem outro. E na verdade não, eu posso ir pros dois, porque eu experimentei, deixaram eu experimentar. Então, experimentar. Essa é a palavra-chave pra mim, assim. Boa. Lu, vou ler aqui, peço licença, tá? Mas Top 100 Marketing Leaders Hot Topics. Ok? Olha só. A vergonha. Agora, eu quero falar... É uma pergunta... Lendo um pouco disso aqui, falando um pouco sobre SG, falando um pouco sobre marca. Qual a marca você, Lu, quer deixar? Uau. Respeito ao ser humano e ao planeta. É isso. Se você falasse pra mim, você não tem limites. Eu falo que eu amaria chegar no final dessa vida sabendo que eu pude transformar pelo menos uma parte do mundo e da sociedade. Parece muito arrogante isso. E eu tenho trabalhado isso em terapia e mentoria. Porque eu falo, pode ser que meu mundo seja 5 pessoas no final. Mas essa é a minha paixão hoje, assim. Tanto que eu tenho recebido uma pressão muito grande. Você vai voltar para o mercado corporativo? O que você vai fazer? Quais são as suas empresas de sonho? Eu falei, eu não sei. O meu sonho hoje é nunca mais desistir disso que eu plantei depois com a sementinha do Burle, de querer realmente usar a minha vida para trazer voz para as outras pessoas, trazer espaço de fala para as outras pessoas. E eu acredito nisso. Eu passo todo nervoso aqui falando, porque eu falo, putz, se eu puder uma pessoa escutar e mudar a vida de mais alguém, eu já transformei no mínimo 3. A minha de alguém e mais uma. Então, é isso. Essa é a Lu. Bem louca, bem corajosa de falar isso ao vivo e a cores, assim. Mas eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho. E que eu espero que transforme em realidade. E eu de verdade espero que essa mensagem tenha chegado em você aí em casa, que você possa sofrer um impacto. Sofrer não é a palavra correta, mas que você receba esse impacto aí de onde você estiver, também coloque em prática um pouco do que você ouviu aqui, enfim, se fizer sentido para sua vida também. Lu, mais uma vez, obrigado. Bru, parceirão, mais uma vez, brigadão. E agradeço você também aí em casa por acompanhar mais um episódio do Tech Faz Sentido. Valeu!